falando sobre isso, teve algum caso, assim, específico? Alguma criança, alguém da família, lá no início, que você percebeu que o seu caminho de vida seria dedicado a essa inclusão? O que fez, você trabalhar hoje com a inclusão? Porque o que você atua hoje é maravilhoso, está realmente gerando resultados e valor na sociedade. Diga um pouquinho mais sobre isso, por favor. Sim, Grazi. Eu me formei em psicologia e eu comecei a me interessar por neuropsicologia de pronto na faculdade. Eu tinha uma professora maravilhosa de psicometria, inclusive ela foi minha orientadora de TCC, que chama Daniele Merria. É uma querida, uma psicóloga aqui de Porto Velho. E como eu gostava muito dela, eu gostava muito das aulas dela também, né? Então a gente se identificou muito naquele ano. E eu tenho um sobrinho que ele está no espectro do autismo. Hoje ele mora em Portugal com a minha irmã. Ela tem outros 2 filhos pequenos. E o João, é o João Pedro. O João, desde pequenininho, a gente notava que ele era diferente, ele tinha algumas dificuldades, alguns desafios. E eu comecei a estudar neuropsicologia, sim, para tentar compreender um pouco sobre isso, né? Então eu falei, bom, neuro deve ser coisa do cérebro, né? E essa visão patologizante que hoje ainda a sociedade tem sobre o autismo e sobre as outras deficiências também Eu era já ia algo falar sobre isso. que era muito presente na minha vida. Então, eu pensava, autismo, cérebro, problema de cabeça, que é o que parece que esse menino tem, então talvez eu consiga ajudar minha irmã. Meu Deus. E isso é muito comum na fala e na mente das pessoas hoje em dia, que o autismo é um problema mental, de cabeça, como as pessoas costumam falar. É muito comum, talvez vocês se lembrem da história de vida de vocês mesmo, durante a caminhada, aqueles meninos que ficavam andando pela rua, durante ali perto da casa da avó, da gente, que a galera da rua falava, olha ali o doidinho da rua, não era assim que acontecia? E aí as pessoas não entendem por que tem tanto autista hoje em dia, e naquela época, na minha época, parecia que não tinha. Não é verdade, sempre teve. Só que a gente não tinha o nome para isso, não tinha o diagnóstico. É verdade. Às vezes os pais escondiam as crianças dentro de casa, ou alguns estavam, infelizmente, institucionalizados em instituições como manicômios, né? Então, quando a gente olha para a nossa história, a gente entende porque que até hoje existe essa visão patologizante. Então, essa mesma visão de patologia, de doença, de transtorno de neurodesenvolvimento enquanto doença, era a mesma coisa que aparecia na minha cabeça. Então, por isso eu falei, eu vou estudar para tentar ajudá-la. Eu tinha com alguns amigos um grupo de pesquisa, né, que já veio da época da faculdade. Nós nos juntamos com uma outra amiga, especialmente na pós-graduação também, já no final da faculdade, e a gente montou um Instituto de Neuropsicologia e Ciências Cognitivas de Rondônia. Isso foi lá em 2016. E, além de estudar para poder dar esse apoio para minha irmã, a gente começou a atender outras crianças na cidade, aqui em Porto Velho, fazer avaliações neuropsicológicas, tanto psicodiagnósticas, para achar um diagnóstico, quanto para dar apoio mesmo e acolhimento e fazer pesquisa. Essa era a nossa intenção. O nosso trabalho ele foi tão super bem reconhecido. Tem um médico, inclusive, que ele trabalha aqui na cidade até hoje, que ele disse que quando ele viu os meus relatórios, os nossos relatórios, ele ficava super encantado e começou a encaminhar crianças para que nós fizéssemos essa avaliação. Nessa ocasião, a gente precisava, depois, ao final da avaliação, fazer condutas dentro do relatório. Que condutas são essas? Bem, então aqui eu vejo que há uma hipótese diagnóstica de transtorno de espectro autista e eu preciso, então, fazer um encaminhamento para terapias, para tratamentos, né? E a gente descobriu naquele momento ali que no Brasil existe uma ciência, né? Na verdade, no mundo, mas aqui no Brasil ainda não divulgada, não descoberta aqui no estado de Rondônia, que era a ciência ABA, que é a análise do comportamento aplicada. E nós fomos em busca de saber o que era essa ciência. Então, de 2016 para cá, até a presente data, é a ciência que eu estudo, é a profissão que eu escolhi para a minha vida, que é a profissão de analista do comportamento. E nós trouxemos, então, a aplicação da ciência ABA para o estado de Rondônia. Começamos a usar a ABA em Rondônia. Hoje a ABA ela já está disseminada, né? Cada esquina que você passa tem uma clínica que trabalha com ABA. Mas o Grupo Neurokind ele foi um pioneiro e fundador, né, dos primeiros projetos, dos primeiros grupos de pais. Formamos os primeiros assistentes terapêuticos, analistas do comportamento,
no estado de Rondônia que trabalham com ABA. E então, o que eu percebi naquele momento? Muitas famílias estavam sozinhas, né? Eu vi mães chegando para a gente cansadas, confusas, tentando entender o que estava acontecendo com seus filhos e sem orientação nenhuma. E então não era só a aba, não era só a ciência, não era só a terapia. Aquilo começou a me atravessar assim de uma forma muito profunda, porque eu acompanhava também a minha irmã trocando o meu sobrinho de escola em Porto Velho sem inclusão. Porque até hoje, infelizmente, nós ainda somos embrionários no campo da inclusão em Porto Velho. Nós ainda estamos, nesse momento, na Secretaria Municipal de Educação, junto com a nossa Secretaria de Inclusão, lutando e trabalhando para que as pessoas consigam compreender ainda o que é um plano de ensino individualizado para uma criança com deficiência, qual é a necessidade de um cuidador ou mediador escolar, necessidade de adaptações razoáveis no ambiente para que essa criança se sinta melhor. Então, quando você olha para uma mãe atípica, uma criança com deficiência, você percebe alguma coisa muito importante, algo que eu digo sempre que é muito poderoso. Muitas dessas mulheres se tornam verdadeiras especialistas no cuidado com seus filhos. E elas Muito aprendem bom. saúde, sobre educação, sobre direitos, sobre inclusão, e muitas das vezes elas aprendem tudo isso sozinhas. E isso me ensinou uma coisa muito importante durante todo esse tempo, Grazi, que quando você melhora a vida de uma criança, quando você melhora a vida de uma pessoa com deficiência, você melhora toda uma família, você melhora toda uma sociedade. E é por isso que eu comecei a me dedicar cada vez mais, mergulhar no desenvolvimento infantil e na análise do comportamento aplicada e construir um trabalho que fosse voltado à inclusão social. Porque inclusão, gente, não pode ser só uma palavra bonita, né? Inclusão, ela precisa existir na prática. Então, como fazer isso acontecer? Essa é a pergunta de ordem hoje. Como fazer inclusão acontecer na prática? E como fazer inclusão acontecer na prática na vida das mulheres, principalmente? Porque depois que uma criança recebe o diagnóstico, a maioria dos pais vai embora. Essa mulher fica sozinha. Ela vira uma mãe de uma criança com deficiência e muitas vezes passando vulnerabilidade alimentar, violência doméstica, dentre outros atravessamentos ainda mais graves.